Irmãos, nós chegamos na parte final do prólogo. Como eu tenho dito, o prólogo é a introdução do livro de Gênesis. Então, no primeiro sermão, nós vimos que Deus criou o universo e tudo que nele há. No segundo sermão, nós vimos como que Deus criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra. No terceiro sermão, nós vimos que Deus criou a humanidade à sua imagem e conforme a sua semelhança. E no sermão de hoje nós veremos nós ficaremos diante de uma informação que num primeiro momento era um pouco estranha. Deus descansa. Esse é o tema do sermão, o descanso divino. Mas por que Deus descansa? Já já a gente vai saber. Mas por hora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Irmãos, de forma muito simples hoje, eu quero trabalhar com 3 afirmações básicas que esse texto faz a respeito de Deus. A primeira, Deus concluiu, versículo 1. A segunda, Deus descansou, versículo 2. E a terceira, Deus santificou, versículo 3. Então, já entrando na primeira afirmação, a primeira afirmação é que Deus concluiu. Olha só, os versículos 1 e 2, parte B. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que Deus termina aquilo que ele começa. Deus não deixa as coisas pela metade. Ele faz até o fim aquilo que propôs. Ao contrário daquela torre inacabada que nós conhecemos como Babel. Babel significa confusão. O Senhor, ele falou, e na medida em que ele foi falando, as coisas que eram caos se tornaram ordem no universo. Se você observar o primeiro versículo da Bíblia, o que ele diz? No princípio... Vamos lá, vamos mais forte. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E o versículo agora diz, o prólogo então começa dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra. E agora ele termina dizendo, assim foram concluídos os céus e a terra. Então tem uma ordem aqui estabelecida. Lembra que eu falei? Deus não somente criou o reino da luz no primeiro dia, mas ele continuou e também criou os luminares como governantes do reino da luz no quarto dia. Olha a ordem. Deus não somente criou o reino do mar e do céu no segundo dia, mas ele criou os peixes e as aves como governantes do mar e do céu no quinto dia. Deus não somente criou o reino da terra seca no terceiro dia,
mas ele também criou os seres terrestres como governantes do reino da terra seca no sexto dia. Deus está costurando, ele está fazendo as coisas de forma organizada, de forma planejada, de forma ordenada. Ou seja, irmãos, Deus é completamente criativo, seguro e organizado. Ele preenche os espaços sem deixar lacuna e ele termina tudo aquilo que ele começa. E nesse ponto nós já começamos a perceber um dos efeitos da queda nas nossas vidas. Não é verdade? Na nossa desmotivação, na nossa desorganização, na nossa inconstância. Vou fazer uma pergunta, você responde para si mesmo. Como está a sua casa hoje? Como está o seu quarto hoje? Vou um pouco mais além. Como está o seu guarda-roupa hoje? Só você sabe. Deus sabe também, né? Como estão as suas finanças hoje? Como está a organização da sua vida hoje? Esses são efeitos da queda. Deus cria tudo de forma ordenada, mas nós fomos desorganizados e bagunçados pelo pecado original. Talvez algumas resoluções que você fez para o ano de 2026 já tenham sido abandonadas. Talvez você tenha planejado, apesar de estarmos no primeiro dia de fevereiro, talvez você tenha planejado uma vida devocional em 2026 e já está furando. Talvez você tenha trancado um curso, talvez você tenha trancado uma faculdade. O ano mal começou, mas talvez, isso é perfeitamente possível, você já esteja cansado e desanimado. Mas eu quero te animar através desse texto hoje, lembrando que Deus termina aquilo que ele começa. Irmãos, e se isso é verdade com relação à criação, é também verdade com relação à nova criação. Porque assim como Deus concluiu o universo, Cristo também concluiu a sua obra na cruz, que nos justificou quando ele disse: está consumado. E nós sabemos que o Senhor também concluirá a obra de santificação que ele começou nas nossas vidas, porque Deus termina aquilo que ele começa. Que isso, irmãos, sirva de ânimo para mim e para você hoje, para nós encararmos os nossos dias, para nós encararmos as nossas rotinas, os nossos trabalhos, os desafios e a nossa vida com alegria. Porque às vezes parece que a vida cristã, quando a gente está junto e a gente está ouvindo a palavra, e é aquela coisa legal que a gente ouve, a gente é fortalecido, mas parece que a nossa rotina não é uma coisa muito legal. Alguns momentos de tristeza, de repente, aparecem até sem motivo. Mas, irmãos, eu quero animá-los a encarar essa rotina todos os dias com alegria e com gratidão ao Senhor, sabendo que aconteça o que acontecer, o Senhor terminará a obra que ele começou nas nossas vidas, assim como ele também terminou e concluiu a obra que ele fez em Gênesis 1. Eu quero te dar uma palavra de ânimo. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, outro Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Irmãos, o Senhor não trabalhou somente na criação, ele continua até os dias de hoje, desde a antiguidade, trabalhando em favor de todo aquele que nele espera, de todo aquele que nele confia. E o que é esse trabalho? Infelizmente, nós ouvimos pregações que dizem que o trabalho de Deus nas nossas vidas é fazer um milagre, é fazer o que a gente quer, é fazer o que a gente pede. Não é isso. Quando a Bíblia diz que Deus está trabalhando em favor das nossas vidas, é porque Deus está operando um processo, mas esse processo não tem a ver com realizar os nossos sonhos pessoais. Esse processo tem a ver
com o que 2 Coríntios 3,18 descreve. Esse texto diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Que imagem é essa? Quem estava aqui na semana passada? Quem que é o modelo? É Jesus. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Irmãos, se você não sabe qual é o trabalho que Deus está fazendo a seu favor, a meu favor, ao favor do seu povo, o trabalho é: Deus está usando todas as coisas, todas as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas más, para nos conformar a Jesus Cristo, o homem perfeito. Esse é o projeto de Deus, esse é o processo de Deus, esse é o trabalho de Deus na minha e na sua vida. E Deus não vai hesitar em frustrar os seus planos várias vezes para cumprir o dele. O grande plano dele é te conformar a Cristo, é nos conformar a Cristo, e não tornar nossa vida confortável, e não tornar nossa vida melhor aos nossos próprios olhos. Portanto, irmãos, como salvos em Cristo Jesus, eu digo a vocês, sejamos firmes, constantes e sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão na obra do Senhor. Vamos perseverar em desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque nós já temos a promessa que aquele que começou a boa obra em nós, ele haverá de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ele termina o que ele começa. Então persevere, não desanime. Sempre faça aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer, com gratidão. Coloque toda a sua confiança, toda a sua esperança no Deus que não somente fez os céus e a terra, mas que concluiu os céus e a terra, e também terminará a sua obra em nós. Portanto, em primeiro lugar, Deus concluiu. Em segundo lugar, esse texto diz que Deus descansou. Versículo 2, leia comigo. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E talvez você esteja se perguntando: mas nós não acabamos de cantar aqui que Deus não se cansa? É verdade. O que nós cantamos exatamente agora há pouco é que o Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. E aí nós cantamos que Ele nunca perde as forças e nem se cansa. Essa é uma música chamada Renova-nos, do Ministério de Música Edificante. E é uma música muito boa, por sinal, porque canta a Escritura, né? Porém, irmãos, a verdade é que quando o texto diz que Deus descansou, ele está nos dizendo apenas que Deus cessou completamente a sua obra. Ele não está dizendo que Deus se cansou. Então, o descanso de Deus não é uma exaustão como aquela que nós sentimos quando nós chegamos no final do dia depois de muito trabalho. O que esse texto nos diz é que Deus parou para contemplar a beleza daquilo que Ele criou e a glória daquilo que Ele criou, que é a sua própria glória, que está refletida na sua criação. Só que agora considere isso, irmão. Se Deus, que é todo-poderoso e não se cansa, Ele parou para descansar, quem somos nós para negligenciarmos o nosso descanso? Se Deus parou para descansar, ainda que o descanso dele não seja como nós, quem somos nós? Nós somos seres humanos frágeis. Nós temos a necessidade de parar e descansar e de reconhecer que nós dependemos completamente do eterno. A música continua dizendo: quanto a nós tão limitados, de passagem nessa terra. E aí ele diz: até os jovens perdem as forças e se cansam,
Quem aqui se considera jovem? Sério, gente? Quem é jovem aqui, gente? Esse texto diz, de Isaías, que até os jovens, eles perdem as forças. Até mesmo você que se considera no melhor momento da sua vida, no melhor vigor, até você, até eu principalmente, nós perdemos nossas forças. E por isso nós precisamos ser revigorados. E por isso nós precisamos ser restaurados. E por isso nós precisamos ser transformados. Nós viemos aqui para adorar a Deus, como eu disse. Mas também viemos aqui porque nós dependemos completamente dEle. Para continuar nos dando força, para continuar nos levando adiante. Nos fazendo perseverar para a glória dEle. Irmãos, é aqui, e exatamente aqui que reside um dos nossos pecados que mais passa batido. A nossa falta de descanso adequado. Quando nós trabalhamos 7 dias por semana, 30 dias por mês, às vezes 12 meses do ano, sem férias. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, vendemos as férias. Acordando mais cedo, dormindo mais tarde, trilhando aquela maratona de lista de tarefas, atendendo demandas, apagando incêndios, como se nós fôssemos máquinas, tratando o nosso corpo como um grande torno CNC. Nós nos tornamos como se fôssemos uma indústria ambulante por aí, até que chega uma hora que a nossa força se esvai. E aí vem a depressão, aí vem o estresse, aí vem a ansiedade, aí vem o burnout, aí vem as noites em claro, aí vem aqueles remédios que são prescritos por médicos para que a gente consiga dormir. Tudo porque muitas vezes a gente esquece que apesar do nosso sustento vir através do nosso trabalho, ele não vem principalmente através do nosso trabalho. Você vai entender o que eu estou falando. Segundo a Bíblia, irmãos, Deus não nos sustenta somente através do nosso trabalho, mas também apesar do nosso trabalho. Em última instância, quem nos mantém de pé todos os dias, que nos permite abrir os olhos, que nos concede cada batida do nosso coração, que nos concede colocar um pé no chão e depois o outro, é Deus. E se Deus não permitir, a gente nem acorda. Tem um texto na Bíblia que diz que se o Senhor aspirasse o ar da terra, todos nós morreríamos. Se a gente reconhecer ou não, nós somos completamente dependentes de Deus. Deus não nos sustenta somente através do nosso trabalho. Por isso a gente não deve trabalhar como se nós fôssemos máquinas. Nós não podemos trabalhar direto sem parar. Nós precisamos de descanso para a nossa sobrevivência. Deus não nos sustenta somente através do trabalho, mas também apesar do nosso trabalho. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil acordar mais cedo e dormir mais tarde, comer o pão das dores, que o Senhor concede aos seus amados enquanto eles fazem o quê? É disso que eu estou falando. Você acha que o seu pão vem quando você está ali trabalhando? Sim, vem através desse meio. Mas o fator principal do nosso sustento não é o nosso trabalho. É a graça, a bondade e a misericórdia de Deus, que já determinou e garantiu o nosso sustento enquanto nós estávamos dormindo. Não vai ouvir isso e falar: vou pedir a conta e vou ficar em casa, para o Senhor suprir enquanto eu durmo. Não, trabalhe.
Tem uma frase que fala: trabalhe como se tudo dependesse de você e confie como se tudo dependesse de Deus. Não deixe de trabalhar, não deixe de se esforçar. Mas não trabalhe até se acabar. Sabe por quê? Porque você não foi criado para isso. No projeto original, Deus parou e contemplou. E é a mesma coisa que Ele espera de nós hoje. Que nós também descansemos. Gente, se eu te disser que metade dos nossos problemas está relacionado à nossa falta de descanso, você acredita? E quando a gente não descansa, a gente não pensa direito, a gente não sente direito, tudo fica fora do lugar. A gente fica impaciente, a gente não consegue viver um dia de qualidade. O salmista entendeu isso. Ele entendeu que o Senhor supre os seus amados enquanto eles dormem. E por que eu digo isso? Porque no Salmo 3,5 ele diz: eu me deito, durmo e acordo. Por quê? Porque o Senhor me sustenta. Você sabe por que você deita? Porque o Senhor te sustenta. Você sabe por que você dorme? Porque o Senhor te sustenta. Você sabe por que você levanta? Porque o Senhor te sustenta. Irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando o nosso dia começa? Para a gente responder essa pergunta, vamos refletir. Em qual momento o nosso dia começa? Vamos lá, gente. Qual o momento que o nosso dia começa? O dia começa à meia-noite, certo? E meia-noite o que a gente está fazendo? Alguns mais rebeldes aí. Não, vai até 1, vai até 2, cuidado. Cuidado que você está acabando com a sua saúde fazendo isso. Mas vamos lá. A ordem normal é no primeiro minuto do dia a gente está fazendo o quê? Trabalhando? Não, dormindo. A gente já começa o dia dependendo de Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer para a glória do Senhor, antes de todas as outras, é dormir para a glória do Senhor. Só que negócio estranho, dormir para a glória do Senhor? Sim. Um bom dia começa com uma boa noite de sono. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, seja comendo, seja bebendo, ou seja fazendo qualquer outra coisa, e o dormir está dentro dessa qualquer outra coisa, ou seja dormindo, durma para a glória do Senhor. Como que a gente dorme para a glória do Senhor? Você tem dormido para a glória de Deus? Você tem parado para descansar para a glória de Deus? Há quanto tempo você não tem uma boa noite de sono, que você fala: nossa, essa noite foi muito boa? O que está te atrapalhando a dormir? É a televisão? É a tela colorida no rosto que tira o nosso sono? É a ansiedade pelo dia seguinte? É a falta de confiança no Senhor que criou todas as coisas? Irmãos, descansar é um ato de dependência e confiança no Deus que não dorme. Descansar é um ato de dependência e confiança no Deus que não dorme. O alarme pode falhar, a cerca elétrica pode dar pane, a sentinela pode cochilar, mas a Bíblia diz: é certo que o guarda de Israel não se descuidará e não dormirá. Deus não dorme. Salmo 121:4. Irmão, só é capaz de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente aquele que verdadeiramente acredita que Deus não dorme e que Deus cuida do universo muito melhor do que nós, que Deus cuida das nossas próprias vidas muito melhor do que nós mesmos. Assim foi o homem perfeito, Jesus Cristo, nosso modelo de caráter cristão. Ele trabalhou duro durante toda a sua vida, seja como carpinteiro ou seja nos 3 anos e meio de missão em que ele esteve na terra. Tem um momento que ele diz: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Mas Jesus dormiu o sono do justo.
Mateus 8:24 vai dizer que estava acontecendo uma tempestade terrível e Jesus estava fazendo o quê? A tempestade, o barco sendo jogado para lá e para cá, os discípulos desesperados e Jesus dormindo. Irmão, só para te encorajar hoje diante das suas lutas e tribulações, aquilo que mais te aterroriza na vida, não coloca medo em Jesus, porque ele dorme até diante das tempestades. Ele caminha até por cima das ondas do mar revolto. E se preciso, ele até fala para o mar: ei, fica quieto. E o mar para, e o vento para. Se a gente entendesse o tamanho da dimensão do nosso Deus, nós não ficaríamos tão aterrorizados diante das nossas tribulações. Sobre as águas, como diz uma música, ele também é rei. Ele caminha como um rei sobre as águas. O barco está sendo jogado para lá e para cá, mas ele continua confiante. Ele continua pleno, seguro, no controle e sempre dependente do Pai. Esse é o nosso modelo de fé, Jesus Cristo. Você que não dorme há muito tempo, você que tem buscado ajuda médica para dormir, você que sente um cansaço descomunal e que parece até invencível, que não passa. Eu quero continuar a leitura dessa música. Estamos usando, olha só que legal, a gente está usando uma música para continuar aqui. Ela diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor, renovados serão. Então renova-nos. Senhor, renova-nos. Espírito, enche a tua igreja. Então renova-nos. Senhor, renova-nos. Isso aqui é um reconhecimento de que nós não somos suficientes, de que nós precisamos de Deus todos os dias. E aí eu quero te dar um texto do Antigo e do Novo Testamento sobre o descanso. Isaías 40, 29 a 31, que é o que a música canta. Mas olha só, ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Irmãos, o que está faltando para o nosso verdadeiro descanso na vida, do corpo e da alma, é que nós precisamos de mais do Senhor. Nós precisamos buscá-lo, nós precisamos encontrá-lo nas Escrituras, na oração, no nosso dia a dia, na comunhão dos irmãos. E isso vai nos fortalecer, porque ele dá força ao cansado e fortalece aquele que não tem mais vigor. No Novo Testamento, nas palavras de Jesus, ele disse: venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados. E aí ele não diz: se pá, eu resolva, talvez eu faça alguma coisa. Não, ele diz: eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Não o jugo que a sociedade coloca sobre você. Não o jugo que as pessoas colocam sobre você. Não o jugo que você coloca sobre você. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei, se você entrou aqui não aguentando a pressão de todos os lados, você veio no lugar certo, porque Jesus disse: venham a mim, vocês que estão cansados, eu vos aliviarei, vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Irmãos, o nosso descanso está nele, o nosso descanso vem dele. O nosso descanso não vem de qualquer outra coisa deste mundo. Você pode fazer o que você quiser, e tem coisas neste mundo que até vão ajudar a gente a ter um pouco de lazer, um pouco de descanso, mas o verdadeiro descanso completo só existe na pessoa de Deus e no relacionamento com Ele. Deus não somente descansou, mas Ele também é aquele que concede descanso. Então, irmão, descansa o seu corpo na cama e descansa a sua alma no Senhor. Então, em primeiro lugar, Deus
conclui, certo? Deus conclui. Em segundo lugar, Deus descansa. Por último, Deus concluiu, Deus descansou, Deus santificou. Versículo 3. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Irmãos, o ato de santificar significa separar, distinguir. Separar, então, no caso aqui, dos demais dias. Deus pegou um dia e separou dos outros. E disse, esse dia é especial. E para nós ele é especial, porque ele é um dia para a nossa adoração, ele é um dia para o descanso, e ele é um dia para a prática de boas obras. Para os judeus, esse dia era o sábado, o sétimo dia, conforme o quarto mandamento da lei do Senhor. Mas para os cristãos, esse dia é o domingo, que nós chamamos de dia do Senhor, simplesmente porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas uma coisa é fato, irmãos, ainda antes que Deus desse a lei a Moisés, o Senhor já tinha santificado esse dia. E ele já tinha instituído esse dia no projeto original. Uma vez eu fui falar sobre o quarto mandamento e alguém disse, eu não estou debaixo da lei. Isso aí não entendeu o evangelho, não entendeu como que funciona. Porque nós não estamos debaixo da maldição da lei. E nem nós somos aceitos por Deus através da lei. Mas, tendo sido justificados, nós somos enviados de volta à lei para a santificação. A lei moral de Deus continua sendo importante para nós e nós precisamos obedecê-la. Mas até mesmo para aquele que usa esse argumento ruim, antes mesmo que houvesse lei, Deus já tinha instituído e santificado e separado o dia de adoração, de descanso, de celebração, de boa prática de boas obras, que para nós é o domingo. Irmãos, o dia do Senhor, pela nomenclatura a gente já vê, é dia do Senhor. Ele não é nosso dia. Ele não é nosso dia para nós fazermos o que nós quisermos, como nós quisermos. O dia do Senhor é um dia do Senhor para nós fazermos o que o Senhor determinou na sua palavra. O dia do Senhor não é um dia feito para o trabalho, mas para o descanso. Exceto, obviamente, casos de serviços essenciais, de boas obras, como o médico, o policial, o bombeiro. Esses não podem parar, porque, enfim, uma pessoa tem um problema, é levada para o hospital às pressas, e aí, não, o médico está aguardando o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia para boas obras também. E esses serviços são essenciais, eles não podem parar. Então, nós entendemos isso. Mas, via de regra, o dia do Senhor não é um dia de trabalho, é um dia de descanso, é um dia de adoração. O dia do Senhor não é somente para o descanso do corpo, mas para o descanso da alma. Tem pessoas que descansam o corpo no dia do Senhor, mas não descansam a alma. A alma descansa quando nós, diante da palavra dele, viemos aqui, cultuamos, passamos a manhã com a igreja reunida, adoramos. Esse é o descanso da alma. O dia do Senhor é um dia para nós adorarmos juntos, como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Irmãos, essas não são especificações humanas, mas é a vontade de Deus revelada na palavra. E, portanto, assim como nós não quebramos o mandamento dizendo não matarás e não adulterarás, nós não quebramos esses mandamentos dizendo, mas é só dessa vez. Nós também não devemos nos ausentar da santa convocação do Senhor para cultuá-lo e dizer, é só dessa vez. Porque nós não temos nenhum parâmetro bíblico para dizer que um mandamento é mais importante que o outro. Tem 10 mandamentos. Se ausentar da santa convocação do Senhor é tão grave quanto matar e adulterar.
E isso quem diz é a palavra do Senhor, é a lei do Senhor. Irmãos, não cultuar no dia do Senhor é uma quebra do mandamento e pecado contra Deus, tanto quanto matar ou adulterar. Só que a gente, com a nossa mente que aceita alguns pecados de estimação, a gente faz essa separação, né? Não, peraí, eu não mato, eu não adultero. Aí o dia do Senhor, isso aí não é tão importante. Isso aí eu piso, eu quebro, eu apareço quando eu quero, eu faço o que eu quero. Isso é pecado. Isso ofende a glória de Deus, irmãos. Esse é um pecado de estimação de muita gente. Adulterar é desobediência, matar é desobediência. Não cultuar o Senhor no dia do Senhor é desobediência. Quando nós substituímos o culto ao Senhor pela cama, pelo sono, por afazeres domésticos, por trabalho não essencial, por passeios, por lazer, por aniversários, isso é quebra do quarto mandamento que diz: lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Irmãos, na comunidade de Israel, a pessoa que não guardava o dia do Senhor era expulsa da comunidade. Só para você ter uma ideia, pessoas eram mortas por isso. Tinha pena capital. Só que hoje nós vivemos na graça. E aí então parece que a graça para a gente ela é barata demais. Não custou nada para a gente, né? Custou para Deus, o Filho dele, o sangue de Jesus. E aí a gente pratica alguns pecados sem qualquer pudor, sem qualquer consciência. A gente pratica alguns pecados e nós permitimos que eles permaneçam nas nossas vidas. Irmãos, o contrário de santificar o dia do Senhor é profaná-lo. Então, nós não podemos profanar aquilo que Deus santificou. E santificou antes que houvesse lei. O dia do Senhor, ele não é nosso. Esse é um dos maiores indicadores da hipocrisia. Porque nós dizemos que o Senhor é Senhor e Rei das nossas vidas, mas nós sequer colocamos Ele em primeiro lugar na nossa semana. E se o Senhor não é Rei da sua semana, Ele não é Rei da sua vida. Isso é pecado. Meus irmãos, como filhos amados de Deus, não vivamos mais no pecado. No poder do Espírito Santo, imitemos o nosso Senhor Jesus Cristo, que obedeceu à lei. Jesus santificava o dia de adoração, descanso e boas obras. Nós não fazemos isso para sermos aceitos. Quem cumpriu a lei perfeitamente foi Cristo. Mas Paulo falou, depois que nós recebemos a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nós viveremos no pecado para que a graça superabunde? Não, de forma alguma. Então a gente precisa olhar para a lei de Deus e ver tudo o que Ele disse que é pecado, não o que nós achamos que é pecado e o que não é pecado. E nos submetermos a Ele, se é que Ele é o Senhor das nossas vidas. Irmãos, ignorar o dia do Senhor é ignorar o Senhor do dia. Não vivamos como os ímpios, que ignoram o Senhor nesse dia e fazem o que eles querem, que pensam que não dependem de Deus. Nós precisamos temer e tremer o nome do Senhor e santificá-lo. Santificar o nome do Senhor entre as nações. Esse dia simboliza a comunhão de Deus com a criação. E esse dia simboliza o dia em que nós vivemos hoje, esse dia do domingo. Ele prefigura o nosso descanso eterno no Senhor. Eu quero ler o texto de Hebreus 4, do 3 ao 11, para que a gente entenda isso. Olha só o que diz esse texto, irmãos. Porque somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme ele disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar, ele assim se referiu ao sétimo dia. E no sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar diz outra vez, não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar,
E aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez certo dia, chamado hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhes houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, no caso, desobediência do povo de Israel aqui. E nós estamos sendo alertados através do livro de Hebreus, que ainda resta um descanso final e definitivo, eterno, para o povo de Deus. Irmãos, Cristo morreu para que um dia nós pudéssemos entrar no descanso eterno do Senhor. E esse descanso eterno, ele é prefigurado pelo dia do Senhor, por cada domingo em que nós cultuamos ao Senhor. Pastor Timothy Keller, ele diz o seguinte: na criação, Deus trabalhou por 6 dias e então descansou. Na redenção, Deus trabalhou para que nós pudéssemos descansar. Após a criação, Deus disse: está terminado, e descansou. Após a redenção, Jesus disse: está consumado, e nós descansamos. Louvado seja o Senhor por isso. Cristo pagou para nós termos esse dia de descanso. Cristo nos comprou, nós não somos de nós mesmos. O dia não é nosso e nem nós somos nossos. Nós somos dele. Irmãos, que as nossas almas hoje possam continuar descansando e tendo prazer nas manhãs de domingo, enquanto o Senhor nos reforma através da sua palavra e para a sua glória. Até o grande dia em que Cristo se manifestará e nós entraremos definitivamente no seu descanso. Enquanto esse dia não chega, se você não quiser perder suas forças, permaneça perto da palavra, da oração e da comunhão todos os dias. E o Senhor haverá de nos renovar. Até mesmo os jovens que perdem as forças, o Senhor haverá de renová-los. Irmãos, hoje nós concluímos o prólogo, a introdução de Gênesis, através do sermão Descanso Divino. E nós abordamos o texto considerando suas 3 afirmações. Deus concluiu, Deus descansou, Deus santificou. O meu desejo e oração é que nós sejamos capacitados pelo Espírito a nos esforçarmos para descansar e santificar esse dia para a glória do nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa em nossos pecados.